Muito bem, meus amigos, começa mais um episódio do NIS Podcast, que é o podcast do NISP, do Instituto NISP, que é uma think tank que produz e promove conhecimento na área de segurança pública, né, Renatão? É isso aí. Baseado em dados e evidências, ou seja, nosso instituto nasceu para confrontar esses institutos, essas entidades que tem por aí, que são financiadas aí por milhões de dólares para rezar uma cartilha ideológica e não tratar a segurança pública com a seriedade, com a técnica que tem que ser. E a gente veio para fazer frente a esses institutos que pautam a segurança pública no Brasil, que sempre são chamados à mesa no Congresso Nacional. Nosso convidado aqui, que vocês não sabem quem é ainda, pode falar isso pra gente, né? Eles são chamados à mesa, eles são citados em projetos de lei, na justificação de projetos de lei, né? Muitos deputados votam baseado no parecer deles, e a gente sabe que cartilha que eles seguem, né? Que é uma cartilha ideológica, partidária, e a gente veio para confrontar eles, é por isso que o NISP nasceu. Não é isso? Então, vamos apresentar aqui o nosso convidado ilustre, o deputado federal, Coronel Alberto Fraga, que também, além de deputado federal, coronel da PM aqui do Distrito Federal, também é presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, uma frente muito importante. Cada vez mais a segurança pública hoje não tem assunto mais importante no país, e é por isso que a gente trouxe essa figura importante aqui para falar com a gente, né, Renatão? É isso aí. Muito bem-vindo, deputado Fraga. Eu já conheço ele de longa data, porque sou daqui do DF, sou policial, e então tenho acompanhado o seu trabalho. Te parabenizo aí por todo ativismo aí na segurança, defendendo os policiais e as boas políticas para deixar um DF mais seguro. Muito boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. E quero dizer que fico muito feliz quando tomo conhecimento do NISP, porque ele já disse tudo, você disse tudo. Nós estamos cansados de ver o governo ser pautado por ONGs internacionais que recebem dinheiro de fora e a cartilha deles nem sempre é aquela que verdadeiramente pauta a segurança pública. O exemplo disso aí, vou usar como exemplo, quando eu fui presidente da Frente do Não contra o desarmamento, eles usavam uma estatística sobre homicídio que não é a correta. Para mim, a estatística correta para você medir o nível de homicídio são a Secretaria de Segurança Pública, são os registros nas delegacias de polícia, né? Porque às vezes a estatística feita pelo SUS no hospital, a pessoa chega lá e você não sabe se aquilo foi um latrocínio, se foi um tiro acidental, e eles colocavam sempre vamos dizer assim, na cota da segurança pública, e dali eles maquiam, fazem a maquiagem de números. Então, eu acho que esse trabalho de vocês é muito importante, e é bom saber que tem algo que pode nortear e fazer o contrapeso, né? Fazer o contrapeso. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Muito bom. Então é o seguinte, antes de fazer agora a primeira pergunta, né, efetivamente, vou dar aqui a camisa do NISP, a gente sempre entrega aqui para os nossos convidados a camisa do Instituto NISP, aqui Novas Ideias em Segurança Pública. Então, dá aqui pro deputado. Usarei nos meus treinozinhos, pode ficar tranquilo que eu vou usar. Viu? Muito bom. Excelente. Legal. Obrigado. Deputado, primeira pergunta falar de um tema aí quente, né? Que é a tal da PEC da Segurança Pública aí, do governo federal. Queria que o senhor comentasse um pouco. Olha, quais são os planos aí da Comissão de Segurança? O objetivo é matar essa PEC na CCJ, porque ela é inconstitucional. Claramente, ela centraliza poder no governo federal, usurpando a função dos governadores, né? E eles vieram com uma conversa de, não, mas não é verdade, elaborar, quando eles colocam no parágrafo 1º, sei lá, artigo, elaborar política nacional de segurança pública. É uma coisa. Tudo bem. Mas quando ele coloca elaborar o Plano Nacional de Segurança Pública, ele está dizendo como é que o governo, como é que o governador vai ter que agir, como é que as polícias vão ter que agir. Ou seja, na verdade, eles estão querendo centralizar o poder, criar superpolícias, como a Polícia Federal e a Rodoviária, passa a ser Polícia Viária, até o nome é chato, né? Parece coisa, Polícia Viária. É um nome que não souberam nem escolher o nome. Então, é uma proposta de emenda à Constituição que a gente pretende matar na CCJ. Se não conseguirmos, eu vou fazer parte da comissão especial e evidentemente que a nossa bancada vai fazer parte. E o que nós queremos é o seguinte, o que for bom para o país, a gente aprova, sem nenhuma dificuldade. Agora, não me venha com firulas, não me venha com coisas falsas que nós não vamos aceitar, né? Eu digo que eles colocaram o SUSP,
Não, nós temos que constitucionalizar o SUSP. Por quê? Qual é a necessidade disso? O SUSP é uma lei federal. Eu, inclusive, fui o relator do SUSP em 2018. Fui o relator, aprovei por unanimidade um projeto que hoje, se os presidentes mandassem o seu ministro da Justiça executar o SUSP, eu te garanto que a gente resolveria 60% ou mais dos problemas de segurança pública. A grande verdade, gente, é que não dá para fazer segurança pública com os especialistas de ar-condicionado. Essa é a grande realidade. O ministro Lewandowski pode ter até boa vontade, mas ele é mal assessorado. Muito mal assessorado. Eles assustaram quando eu levantei um ponto que eles disseram, ué, não, mas isso não está na PEC. Está sim. No parágrafo 2º, 2b, se eu não me engano, vocês estão tirando a competência de investigação do Ministério Público. Quando eles colocam que a competência de apurar os crimes é de exclusividade da Polícia Civil e da Polícia Federal. Se no texto constitucional está dizendo isso, está excluindo o Ministério Público, né? Eu não vou nem entrar no mérito, porque eu na PEC que era para tirar o Ministério Público da investigação, eu fui favorável. Então, não vou nem entrar no mérito, mas estão fazendo isso. Estão fazendo isso. Então, ela não traz absolutamente nada que venha melhorar o combate às organizações criminosas. Nada. Não tem um ponto que vai dizer assim, opa, isso aqui vai melhorar, vai combater as organizações criminosas no país. Não vai. Vamos até além, né? Até uma observação. Não só não tem nada de novo, né? Como também ele retira da Polícia Rodoviária Federal e das polícias militares a questão dos termos circunstanciados. Ele centraliza na Polícia Federal, né, a questão todo ato de polícia judiciária e tal. E então, assim, ele fecha, porque em vez da gente estar rumo ao ciclo completo, que a gente defende, né? Eles estão ainda retirando, é como se um direito negativo, né? A PEC está retirando força e poder das instituições e centralizando, né? Só ali na Polícia Federal e na Polícia Civil a questão da burocracia. Estão retirando poderes da Polícia Militar e da Polícia Civil. A partir do momento que eles colocam que vai passar o policiamento comunitário e o policiamento ostensivo para as polícias, as guardas municipais, estão retirando poderes. Então, eu não sou contra o avanço das guardas municipais, mas o governo foi tão, vamos dizer assim, desprevenido, que coloca as guardas municipais no artigo 144, mas então deveria colocar como polícias municipais e não como guardas municipais. Por quê? Passando as competências da Polícia Militar para a Guarda Municipal, isso vai gerar briga, vai gerar desarmonia. Tem que haver um teto, um controle. As guardas municipais, elas têm que ter uma coordenação. Não podem vamos dizer assim, se desenvolverem de forma desordenada. Porque se você pegar uma guarda municipal de São Paulo, é uma guarda muito bem preparada, equipada, mas vá lá para Piancó, Irerê, esses municípios que têm 3 mil, 5 mil habitantes, o prefeito vai criar guarda pretorianas. Vai botar uma arma na cintura de um jagunço e vai dizer, você agora é minha polícia. E vai perseguir os adversários políticos. Então, por isso que temos que ter um pouco de cuidado. Se o governo entendesse de segurança pública, colocaria pelo menos um teto, como nós colocamos quando foi concedido o uso de arma de fogo. Municípios com 100 mil habitantes, pode usar arma. Município com 10 mil habitantes, não pode usar arma. Então tem que ter esse tipo de filtro. Sim. O governo não teve essa preocupação, né? Outra coisa, vamos dizer assim, desastrosa na PEC, eles extinguem a Polícia Ferroviária Federal, um órgão permanente previsto no artigo 144. Ah, mas não tem ninguém. Tem. Hoje me procurou lá, os presidentes da associação deles, tem mais de 500 na ativa. É importante isso ter a Polícia Ferroviária. Vamos dar condições para eles de trabalho? Abra concurso para a Polícia Ferroviária, que já está com tudo montado? Não. Quer pegar uma polícia como a rodoviária, que presta um bom serviço à nação, mas ela não dá conta de executar os serviços com o efetivo que tem hoje. Imagina você ampliar para hidrovias e ferrovias. É um faz de conta. Então, o governo, na verdade, não sabe o que está fazendo.
eu comecei a falar, e foi meio truncado, sobre o SUSP. Eles estão querendo colocar o SUSP na Constituição Federal. Não precisa. O SUSP é uma lei federal. E lá está previsto, tudo que eles estão falando está previsto no SUSP. O não contingenciamento, a criação de um banco de dados, a integração entre as polícias, está tudo previsto no SUSP. Se o governo quisesse verdadeiramente resolver o problema da segurança pública, estaria falando em verba carimbada, é isso? Capacitação dos profissionais, investimento na inteligência. Me diga um artigo dessa proposta aí da PEC que tenha esses itens. Não tem. Não tem. Não tem. Então, eles estão... eu mesmo, quando eu estava presidindo a Comissão de Segurança Pública, eu me coloquei à disposição. Falei, olha, ministro, eu sou oposição ao seu governo. O senhor não precisa me ouvir, não. Ouça os militantes, os operadores da segurança pública. Nós temos aqui vários deputados que são originários das polícias civil, militar, federal. Ouça essas pessoas. Não precisa me ouvir, não. Pegue um outro aí do União Brasil, do PP, da base deles. Não. Ficam ouvindo pessoas que não conhecem absolutamente nada sobre segurança pública e o resultado é esse, desastroso. Vamos ter que construir muito para tentar salvar aquele texto. Eu acho difícil. Além da questão da confusão que esse governo vem mostrando aí, apresentar, não entender muito de segurança pública pelas propostas, tem a questão também muito falada do ativismo judicial. Decisões judiciais que interferem fortemente na atuação policial e na condução da política de segurança pública. Um exemplo desse é a DPF 635, a DPF das favelas, que o STF decidiu de maneira sutil, mas que na prática foi muito agressivo. De maneira tendenciosa. Aquilo é para proteger bandido. Então, só uma fazendo um adendo, a gente chama no NISP, a gente chama de letalidade judicial. É isso. Exatamente. Aquilo ali é para proteger bandido. E o que aconteceu depois dessa DPF, a violência aumentou muito mais. E para você ter uma ideia, vários chefes, líderes de facções criminosas do Brasil se homiziam no Rio de Janeiro. Porque a polícia não pode subir lá o morro, né? Quer dizer, é outro vexame do nosso poder judiciário. Eu tive hoje nas mãos uma pesquisa, eu ia até trazer, acabei esquecendo, mostrando a quantidade de presos que são liberados nessa famigerada audiência de custódia. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. O Lewandowski comemorou. O Lewandowski é quem foi o autor dessa porcaria. Foi ele que foi o autor. E veja bem, o que é que diz a audiência de custódia? O objetivo, a ideia, de uma certa forma, não é ruim, não. Mas o que acontece? Um juiz, ao se deparar com um preso em flagrante, a primeira pergunta que o juiz faz é se a polícia maltratou, como é que o preso foi tratado pela polícia. Ou seja, já há uma desconfiança do policial. E depois, ele não vê, o juiz, irresponsavelmente, não analisa a vida pregressa daquele preso. Já houve casos de soltar um cara com várias passagens pela polícia, reincidente e tudo mais. Quer dizer, está faltando, na verdade, responsabilidade do Poder Judiciário. O que a gente percebe claramente é que eles fazem as cagadas, me perdoe a palavra, e fica por isso mesmo. Você vê, teve uma decisão de um ministro do STJ que eu faço questão de falar aqui. A polícia prendeu um traficante, né, com não sei quantos quilos de cocaína. E o traficante, evidentemente, estava portando uma arma de fogo. Se eu não me engano, era uma pistola 9mm. Na hora de fazer a dosimetria das penas, de aplicar a pena de forma acumulativa, tráfico de droga, isso. Porte ilegal de arma, isso. Você sabe o que o ministro falou? Que não podia aplicar a punição pelo porte ilegal de arma, porque a arma era o instrumento do crime do traficante. Instrumento de trabalho do traficante. Instrumento de trabalho do traficante. Ô, gente, quando um policial ouve uma coisa dessa, o cara se desmotiva. É revoltante. É revoltante. Então, aí nós somos obrigados a conviver com uma declaração irresponsável do ministro da Justiça dizendo que a polícia prende mal e por isso que o judiciário solta. Mentira.
Mentira. Isso mostra o grau de responsabilidade que nossas autoridades estão tendo com a segurança pública. E quais as ações que vocês têm tomado à frente no Congresso para tentar barrar essas arbitrariedades que vêm sendo colocadas aí pelo Supremo Tribunal Federal, STJ e demais Renato, a gente tem feito instâncias do Judiciário? A gente tem feito o que é possível fazer. Mas você sabe que para aprovar um projeto naquela casa é um Deus nos acuda. É uma dificuldade. Eu consegui, na gestão passada do presidente Arthur Lira, eu consegui emplacar uma semana da segurança pública. Aprovamos vários projetos. Eu tenho um projeto, juntamente com o deputado Alfredo Gaspar, que trata-se do combate às organizações criminosas transnacional. É um projeto de lei fantástico. Para você ter uma ideia, são 115 artigos. É um código antimáfia. Essa é a verdade. O governo, enciumado, porque não foi ele que apresentou o projeto, começou a falar que não, nós estamos trabalhando, criamos um GT para fazer um... Falei, ministro, o projeto está pronto, foi aprovado, aprovamos na Câmara. Inclusive, está no Senado, quem vai ser o relator é o Sérgio Moro. Que ele leu, falou assim, Fraga, que projeto maravilhoso. Dá de 1000 a 0 nessa PEC. Entendeu? Porque tem medidas que verdadeiramente vai fortalecer, vai dar resultado. Vai fortalecer o policial, vai fortalecer a inteligência, vai criar remuneração para o delator. Você é chefe de uma organização criminosa, quer fazer uma delação. Você ganha 1 milhão por mês. Aí você vai delatar o seu companheiro, né, e você simplesmente não vai levar nada. Você tem que ter pelo menos uma recompensa. Né? Não tem incentivo. Você tem que ter pelo menos uma recompensa. E aí, evidentemente, que tem que se pesar como é que vai ser feito isso. Se a operação dele for de milhões, o PCC está movimentando bilhões por não sei inclusive investindo em campanha eleitoral. Exatamente. Eles já estão dentro da política. Já se intrometeram na área de saúde, na área de poste de gasolina, transporte urbano. O crime organizado está verdadeiramente organizado. E o governo desorganizado. Então eu carrego comigo uma expressão. Quando o Estado se ausenta, o crime organizado entra. É o que acontece nos morros. O Estado não está presente. Quando eu fui visitar a Colômbia era um dos países mais violentos do mundo. Eu fui visitar a Colômbia. E lá eles aplicaram, o Estado resolveu assumir os morros, porque Cali, Medellín, é igual aos morros do Rio de Janeiro, mesma coisa. O Estado entrou pesado no morro e conseguiu expulsar os criminosos. Recuperou os territórios perdidos. Né? O Estado brasileiro perdeu territórios. Né? Exato. O Brasil é menor hoje. E uma das primeiras medidas, que é que eu sempre lutei, que eles tomaram lá foi acabar com a menoridade penal, que é outra vergonha do nosso país. Eu passei 20 anos lutando por isso. Aprovamos, na época do Eduardo Cunha. Aprovamos. Você acredita que o Senado deixou? Não é prescrever. Caducou. Perdemos 20 anos de trabalho. Acabou a legislatura e não foi votado. Não é porque acabou a legislatura. É porque ele, um determinado tempo, não foi votado, não é? Tem um prazo, né? Nós votamos aquela foto, eu e Bolsonaro, foi naquele dia que nós votamos. Que legal. Essa foto viralizou. E o gesto da arminha nasceu daí. Eu e o Bolsonaro fizemos assim pros repórteres, né? E, se eu não me engano, isso foi 2015. Caducou. O que eu digo a você é que a segurança pública tem solução? Tem, mas tem que ter a vontade política. E um grande choque, né, deputado? Um grande choque. Tem que ter um grande choque. É uma declaração de guerra, praticamente. Vocês estão com uma votação recente aí da sustação da ação penal do ramagem. Essa é uma ferramenta que poderia ser utilizada em outras frentes para barrar algumas arbitrariedades aí do Supremo? É o que nós estamos pretendendo e a euforia do plenário hoje foi exatamente nesse sentido. Nós sabemos que tem o artigo 53 da Constituição que prevê que o parlamentar ele é isento, né, de quaisquer, ele é inimputável, né, por quaisquer palavras, gestos, votos, ele não pode ser penalizado por isso. E o que a gente está vendo no país é que o Supremo Tribunal Federal, diga-se Alexandre de Moraes,
eles estão tirando essa liberdade do parlamentar. Estão ferindo, estão estuprando o artigo 53 da Constituição e está ficando por isso mesmo. Então, quando agora, nesse processo do Ramagem, colocaram o Ramagem em 5 crimes, abolição do não sei o quê, Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, danos, não sei o quê, uma porrada de crimes que o relator, que é um promotor de justiça, desqualificou tudo, né? E eu acho que é um marco, vai ser um marco essa votação de hoje. O que é que diz o artigo 53, parágrafo 3º? Que a ação penal pode ser sustada pelos parlamentares. Então foi isso que fizeram hoje, né? Porque é a liberdade do parlamentar. Nós não podemos mais aceitar tanta interferência do poder judiciário, diga-se Supremo Tribunal Federal, na esfera do poder legislativo. Aí também fere o artigo 49 da Constituição, que diz que o parlamentar deve zelar pelas suas atribuições, né? E coisa que vem sendo desmoralizada constantemente. É outro território que precisa ser recuperado. Né? Nós já votamos a questão das drogas, aí vem o Supremo e diz que não, que é 40 gramas de maconha é usuário. Rapaz, 40 gramas de maconha, um baseado dá 1 grama e alguma coisa. Dá para você fazer uns 40, 50 baseados. Pro policial que tá na rua, prendendo traficantes todo dia. É duro. É duro. Aí você vê na escola o filho lá do sei lá de quem, com uma mochilinha com 20, 30 baseados lá dentro para vender para os coleguinhas. Não é tráfico. Porque ele pode portar até 40 gramas. Quando nós votamos, dizendo que antigamente tinha uma lei que definia que era 12 gramas, se eu não me engano. Tinha artigo 12, lembra disso? Artigo 12, artigo não sei o quê, já diferenciava. Acabaram. Aí agora voltaram com essa coisa. A outra desgraça, nós votamos o marco temporal. O Supremo veio e desfez. Questão do aborto, a gente votou. Então tudo hoje está sendo levado para o Supremo. Agora o Flávio Dino resolveu também que vai resolver o problema ambiental. A decisão do Flávio Dino está dizendo o seguinte: se alguém tocar fogo lá na sua fazenda, se for provado não, você pode perder sua terra. Porque você tinha que defender a terra, é isso? É. Mas imagina se alguém passar e jogar fogo lá, como é que você vai perder sua terra porque alguém tocou fogo na sua mata? Imagina o tanto de gente vai estar querendo fazer isso para aproveitar de leilão público. Rapaz, é umas coisas que esse país tá caminhando para desordem. Entendeu? Então, vamos ver. Deputado, vou voltar a um assunto que a gente chegou a tocar ali, mas não aprofundei um pouco, que é um assunto muito caro para o nosso instituto, por conta aí do nosso instituto ser formado basicamente por policiais. E quem não é policial, já foi policial, né? Que é a questão do ciclo completo de polícia, né? Por quê? Porque na persecução penal, tudo começa na fase policial. É onde tudo começa. Onde tem a prevenção, onde tem a investigação, né? E hoje a gente vê que a discussão sobre segurança pública sempre vai lá mais pro final, que é a parte judicial das leis penais, processuais penais, lei de execução, mas se esquecem de onde tudo começa, que é na polícia, né? Que é o modelo de polícia, que hoje é um modelo disfuncional e ineficaz. A gente tem menos de 10% de esclarecimento de crimes, né, no Brasil. O modelo que está aí no Brasil inteiro de polícia é esse modelo bipartido de ciclo incompleto, em que só existe no Brasil e em Guiné-Bissau. Antes era Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em julho de 2019, Cabo Verde passou uma lei em que eles também ali adotaram o ciclo completo, né? E isso é um assunto muito caro para nós, porque eu, como policial civil, a gente vê que as polícias civis se transformaram em cartórios criminais que registram crimes das outras instituições que, né, descarregam ali suas ocorrências ali, e aí não exerce atividade fim ali de investigar. A polícia militar fica engessada porque fica impossibilitada de apurar in loco quando chega na ocorrência. As provas estão ali, as evidências estão... O local fala, né? O lugar está quente. Então, se o policial militar tivesse essa atribuição, ele já poderia fazer o boletim de ocorrência e o próprio inquérito no ato, ali, numa violência doméstica, num crimes cotidianos, né?
e não depois desse gargalo, depois de ter que fazer um retrabalho e voltar para a Polícia Civil. Polícia Penal também, né? Eles estão ali, são Nós autoridades, lá, têm expertise naquele se assunto. depara com crime, tem que fazer uma escolta muitas vezes arriscada para levar o criminoso até uma delegacia. A delegacia, depois de muito tempo, consegue uma agenda para diligenciar até a unidade prisional e as evidências do crime já se perdeu. Isso Então, esbarra na vaidade. Essa é a grande verdade. Os delegados não querem perder o poder e os coronéis, por sua vez, também não querem abrir mão de nada. Eu sempre defendi o modelo do ciclo completo de polícia, que é o que eu acho que tem que funcionar. Como eu também fiz a proposta, tá lá, a PEC tá lá, dormindo numa gaveta lá, da unificação das polícias. Mas como é que é a minha unificação? Não adianta hoje você pegar a Polícia Civil e a Polícia Militar e juntar que vai dar problema. A partir de hoje, nós criamos a Polícia do Distrito Federal. Ela se compõe de um departamento ostensivo e um departamento judiciário, ok? Na formação, é uma academia única. Então você entra na academia, estuda lá 1 ano, quando você sair da academia, você vai para a rua, trabalhar na rua, ostensivamente. Porque eu, com todo respeito, os melhores policiais civis que eu conheci eram policiais militares. Pegavam a noção de rua. Aquele tirocínio policial. Isso. Eu sou um comandante, eu olho, pô, esse cara vai ser um bom investigador. O que você vê nos filmes, pô. Sim. O que você vê nos filmes. O cara é o police officer, depois ele vira o detective, depois o sergeant, lieutenant, Exatamente. captain. Quer dizer, e nós não temos coragem de copiar o que dá certo lá fora. Aí fica... Olha, para você ter uma ideia, nós levamos 20 anos para aprovar as leis orgânicas. 20 anos. Brigando. Eu confesso, aí eu faço um meia-culpa. Tinha os delegados, o Dudu, o pessoal de São Paulo eram os mais atuantes, tal, o Paulinho daqui de Brasília e tal. Quando tinha alguma coisa que era para a Polícia Civil, eu brecava. Quando tinha alguma coisa para a Polícia Militar, a Polícia Civil brecava. E nós ficamos nessa briga durante anos. Quando agora o Laterzi, que é o presidente da ADEPOL Nacional, o Rodolfo, conseguimos fazer a unificação, o entendimento, Polícia Militar e Polícia Civil. Nós aprovamos a Lei Orgânica das Polícias Militares, a Lei Orgânica das Polícias Civil, e hoje nós não temos mais esse tipo de briga. Você vê que o ciumeiro é tão grande que a Lei 9.099, que trata fala dos termos circunstanciados. Para a gente conseguir, a PM, para a gente que eu digo a PM, conseguir fazer os termos circunstanciais, teve que entrar na justiça, porque os delegados não queriam. E a gente sabe que 80% das ocorrências é termo circunstanciado. Você está desocupando a Polícia Civil, ele é o investigador, ao invés dele ficar num balcão esperando uma ocorrência de uma viatura policial, que vai demorar ali 2 horas no mínimo, essa viatura poderia estar na rua fazendo ocorrência e você investigando um crime. Perfeito. Então, existe solução, mas não querem fazer. Essa é a grande realidade, não querem fazer. Então você falou com muita propriedade. O modelo no Brasil, e aí, quando você falou Guiné, Uganda, a peça do inquérito. O inquérito é uma peça, se você analisar bem, que não serve para nada. É um rito burocrático, né? Ele faz ali uma emulação de um processo judicial. E você chega na justiça, quando começa o processo, é refeito tudo. É refeito tudo. Chega ao ponto do juiz dizer, não, o advogado, não, ele confessou na polícia lá porque foi ameaçado de porrada e tal, e o inquérito é desmoralizado. E a gente continua com isso. Entendeu? Então tem muita coisa que é o que eu falo pro pessoal, gente, olha, nós temos que nos desprover dessa vaidade. Nós temos que pensar... E é possível, deputado, isso? Eu acho, com amadurecimento e com coragem política, né? De alguém de cima dizer, vou fazer assim. E será que seria um método, talvez aos poucos, por exemplo, o flagrante? Né? Porque assim, o termo circunstanciado já é uma realidade. Já é um primeiro passo. Um segundo passo, talvez seria as prisões em flagrante, um roubo, de repente a polícia militar, ou enfim, quem fosse o dono da ocorrência, já levasse isso diretamente ao judiciário, sem passar pela polícia. Aí ia ser completo, isso é o ideal. Exato, mas aí só no flagrante, não, por exemplo, a investigação, ou seja, tá. Se tiver, por exemplo, um roubo ou uma violência doméstica, a polícia militar chega, a princípio ela não investiga. Primeiro, só as prisões em flagrante. Seria uma solução, talvez? Sim, sem dúvida. A celeridade. Acompanhe meu raciocínio. Aqui está a polícia militar, prendeu, leva para a polícia civil.
A Polícia Civil faz o inquérito, Ministério Público. Aí oferece a denúncia para o juiz. Juiz condena, presídio. Aí esse cara sai do presídio, volta a delinquir e começa tudo de novo. Olha o caminho que a gente economizaria se no flagrante, concordo com você, a PM prendesse e levasse direto para o juiz. É o juizado de instrução. Quando eu fiz a proposta, para agradar os delegados, eu falei, vamos transformar vocês em juízes de instrução. Né? Porque eles, não. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a população está em perigo, ele não quer saber se você usa colete ou farda, não. A população quer ser atendida. Entendeu? Perfeito. Quer ser atendida. Então, nós temos que amadurecer. Eu, pela amizade que eu tenho com o Bolsonaro, eu falei para ele, quer ser um presidente reconhecido nacionalmente? Vamos unificar as polícias. Agora tem a Polícia Penal, que é uma das polícias que eu acho... Se eu tivesse o poder de decidir pela segurança pública, eu iria fazer isso como ministro da Segurança Pública. Primeira coisa que nós temos que atacar é o sistema prisional. Você não pode conviver com um sistema prisional que tem uma reincidência de 75%, rapaz. 75%. Eu estou dizendo para você que de cada 7 a 8 bandidos que saem da cadeia, não, de cada 10 bandidos que saem da cadeia, 7 a 8 voltam para a cadeia, porra. A polícia está enxugando gelo, isso não pode continuar acontecendo. A situação é tão grave que até na cadeia eles continuam cometendo crimes. É verdade. Comandando o crime de dentro da cadeia. Pra você ter uma ideia. Eu sou o autor da lei que criminalizou o telefone celular pré-pago nos presídios, que não era crime. Essa lei é de minha autoria. Outra lei de minha autoria, o crime de sequestro relâmpago, que não tinha no Código Penal. Fui eu que coloquei. O cadastramento de celular pré-pago é lei de minha autoria. Então eu me orgulho muito pela minha passagem no Congresso, que eu sou autor de 15 leis aprovadas, não é nome de rua não, são leis importantes, e 2 emendas constitucionais. Isso é um legado, isso é trabalho. O deputado está querendo aparecer. Procure os deputados que têm mais do que 2 leis, 3 leis aprovadas. Procura saber. Pouquíssimos. Porque é difícil realmente aprovar uma lei ali. E é impressionante como a gente tem essa questão de dificuldade de trâmites na esfera legislativa. Mas um fator que é determinante é o momento. Sim. Todo mundo quer debater aquilo que está doendo na população. E agora a bola da vez é a segurança pública. Depois que escutei o senhor trazendo todo esse histórico, eu vejo que é um momento muito promissor para a segurança pública, porque há já um amadurecimento entre os policiais, civis e militares, e existe rodoviários federais e todas as forças da segurança pública, incluindo bombeiros, que também fazem parte, e esse avanço junto com o momento oportuno, acredito que a gente pode utilizar isso a favor da segurança pública, mesmo com um governo querendo caminhar em sentido oposto. Só para finalizar esse tema do ciclo completo, tem uma história que eu gosto muito de contar, que é a seguinte. O professor Balesteri, que já foi acho que secretário de segurança... Eu conheço, Goiás, foi muito bom. Ele estava dando uma palestra no Amazonas, para policiais militares, sobre direitos humanos. Ele é um sujeito de esquerda, né, mais à esquerda, então ele estava, né, com aquela retórica mais à esquerda, mais progressista, direitos humanos e tudo mais, e os policiais militares atentamente ouvindo ele. No final da palestra, um policial militar levantou a mão e falou o seguinte: professor, muito bom, muito legal esse negócio de direitos humanos, inclusive direitos humanos serve para nós também e tal, a gente concorda com isso, mas sabe o que acontece, professor? Na prática é o seguinte: eu e meu parceiro, nós somos os únicos policiais militares de uma comunidade ribeirinha. E aí a gente tem que passar o constrangimento de pegar um menor que comete um crime, a gente tem que passar o constrangimento de pegar ele, colocar num barquinho, subir o rio 3 horas para apresentar para um delegado, que às vezes nem tem que esperar o delegado chegar para atender. A gente fica horas, o dia inteiro lá, fazendo burocracia. Eu largo a comunidade ribeirinha que eu tenho que policiar, e depois eu tenho que ter o constrangimento de pegar o menino, botar no barco e levar ele para casa de novo. Então, professor, com todo respeito, esse negócio de direitos humanos é muito legal. Só que eu prefiro dar um sacode no moleque
Um corretivo. corretivo nele, que ele vai ficar um bom tempo sem aprontar, eu não vou gastar o combustível do barco, não vou deixar a minha comunidade sem Deixa não eu vou dar onerar os policiais civis lá para fazer burocracia. Deixa eu dar uma ilustração. Deixa eu dar uma ilustração que eu acho que é não rural, mas da cidade. Veja bem. Polícia rodoviária. Tem um acidente. Tem determinadas rodovias que a delegacia fica a 300 quilômetros de distância. O policial rodoviário, que está ali no local, ele não tem competência. Vamos treinar o cara, vamos exigir então uma formação. Mas ele teria que fazer aquele registro da ocorrência ali no local. E não ter que andar 300 quilômetros, o corpo estendido na rodovia lá. O corpo fica lá estendido. Enquanto não vier a criminalística ou a perícia, não pode retirar o corpo. Então são essas coisas que são coisas atrasadas. Exato. E que a gente precisa realmente se desprover de qualquer tipo de vaidade. Não, vou perder poder. Não. É a população que vai perder. Moral da história, o ciclo completo é uma questão de direitos humanos também. Perfeito. Não tenho dúvida. Eu sou muito simpático com essa ideia. Perfeito. Vamos pro bate-bola? Vamos, que é o queima-roupa. Não, entendi queima-rosca. Eu ri por isso, né? A queima-roupa. A queima-roupa é um quadro que a gente tem aqui, que é para finalizar a entrevista, que a gente faz perguntas. A gente lança o tema... E o senhor fala se é a favor, se é contra, se quiser fazer algum comentário, mas é bate-bola. Pergunta rápida. Vamos lá. Resposta rápida. Vamos lá. Queria a sua opinião sobre a pena de morte e também a pena perpétua. Esse merece um comentário, uma pesquisa que eu, esses dias num debate com uma psicóloga, e eu apresentei para ela uma pesquisa que foi feita em São Paulo por um estudioso do crime, aonde ele pergunta o seguinte: o que é que poderia dissuadir o criminoso de praticar o crime? Essa pergunta foi feita para os criminosos, para os presos no presídio, tá? Resposta número 1, a primeira, pena de morte. Resposta número 2, prisão perpétua. E a resposta número 3, cumprimento integral da pena. Os próprios criminosos dizem que a única coisa que poderia amedrontá-los a não praticar o crime seriam essas 3 coisas. Então, eu sou totalmente favorável à pena de morte. Esse estudo é do professor Peri Chiquida. Isso, exatamente. Um cientista... É isso aí. Que é o nosso parceiro. Especialista em economia do crime. Já nos forneceu artigos. Eu tenho usado direto essa pesquisa dele. Calei a boca da mulher. Eu quero ver essa pesquisa. Tá aqui, ó. Pergunta para os criminosos. É isso que ele fala. Pergunta para os criminosos que eles vão te responder de maneira com propriedade. Perfeito. Próxima, então, pergunta é sobre a maioridade penal. Sou totalmente a favor. Eu acho que passou da hora. Nós sabemos que os menores são utilizados pelos maiores para poder cometer crimes em virtude dessa impunidade que existe contra o menor. Isso é uma vergonha. E eu venho lutando, foi minha primeira bandeira naquela casa. Nós perdemos 20 anos de luta porque o Senado Federal se acovardou e não votou o que nós aprovamos na Câmara Federal. E só para complementar, eu queria saber se tem alguma idade que o senhor defende que a pessoa pode responder criminalmente. A minha emenda constitucional era diferente de todas as outras, que todas foram pensadas. A minha era a única que se diferenciava. Porque eu não acho que tem que ter idade cronológica para você cometer o crime. Você cometeu um crime, cria-se uma junta de especialistas, psicólogo, pedagogo, Ministério Público, né? Uma junta vai te avaliar e vai ver se você tinha o discernimento. Caso a caso. Caso a caso. Não, você sabia que estava cometendo um crime e cometeu? Pau. Não sabia. Porque um garoto de 16 anos do Nordeste é diferente de um garoto de 16 anos de São Paulo. Se bem que hoje com a internet a coisa mudou muito, né? Mas eu sempre tive esse tipo de preocupação. O que vale não é a idade cronológica, é a idade psicológica. Porque um moleque, vamos baixar para 16 anos. O de 15 anos mata com a mesma crueldade do de 16. Então você tem que ter isso. Mas não tivemos coragem política para resolver. Nós colocamos 16 anos. Eu fui contra. Eu acho que não tem que ter uma idade cronológica. Tem que ter uma idade psicológica. E, deputado, só para finalizar esse tema, a gente sabe da dificuldade que é passar esse tipo de lei. Vai ter é uma PEC, né? Tem que mudar. PEC. Tem que mudar a Constituição. Seria mais fácil ou viável aumentar o tempo de internação de um adolescente numa fundação casa para pelo menos... Como a gente não consegue aprovar a PEC, né? Já tentamos isso, né? Modificar o ECA. Tem vários projetos que já foram aprovados na Comissão de Segurança Pública, aumentando o período de internação. Aprovamos uma recentemente para 5 ou 6 anos, se eu não me engano, né? Mas
não consegue avançar. É uma coisa impressionante, porque os direitos humanos, né? E aí vem com a história de cláusula pétrea, aí é uma série de coisas. Rapaz, o que tem de gente para defender bandido é uma coisa de louco. Eu costumo dizer que o Brasil não é atrasado pelo acaso. O atraso aqui é muito bem defendido. Eu vejo que cada vez mais especializado. É isso mesmo. Vamos lá. O próximo é desmilitarização da polícia. Não, eu sou contra. Eu sou contra, sabe por quê? Eu gosto muito da formação militarizada. Eu acho que nós não podemos mais conviver com aquele militarismo de antigamente. Mas a formação militar, ela te traz obediência, hierarquia. Os delegados. Os delegados, quando vê o PM chegar lá e fazer a continência e tal, eles gostam. No meio deles, a gente percebe, chama o agente, falou, vai atender essa ocorrência. Não, doutor, agora eu estou assistindo o jogo, não vou não. Você acha que o PM faz isso? Não faz. Então, por isso que eu não abro mão da militarização. Mas da militarização militarizada é diferente do militar, né? Então, eu sou totalmente favorável, mas que não haja regulamento disciplinar, e sim código de ética. Você não pode prender um soldado porque faltou o serviço. Porque não fez a barba. Porque não fez a barba. Tire um dia de salário dele. Como é que você pode justificar para o seu filho, você é um cara que prende bandido, filho, não vou poder ir em casa que o papai está preso, porque não fez a barba, porque estava em desalinho, entendeu? Isso está tudo errado e isso eu sou contra. Mas a formação tem que ser militarizada. Inclusive, um comentário a respeito desse tema, você percebe que dentro dos cursos operacionais, sejam ele da Polícia Civil ou da Polícia Militar, da Penal, todos usam o modelo militar para ter organização. Sem Estética dúvida. militar, né? Organização, porque a tropa, quando ela é grande, a forma mais fácil de você manter tem que ter um instrumento de controle de conduta. Se não tiver, vira bagunça. Agora, o ser humano é complexo. Se você deixa discricionário demais também, não tem um caminho a seguir. Agora, eu não posso concordar como antigamente o regulamento disciplinar, você não pode fumar na presença do superior. Você entrava num ônibus, você tinha que sentar lá atrás. Você não podia sentar na frente do tenente. Para você casar, você tinha que pedir autorização. Então, esse tipo de coisa não se justifica mais. Está ultrapassado. Está ultrapassado. Então, nós temos que avançar, né? Eu sempre falei, tem alguns policiais que falam, continência. A continência é uma saudação. É uma bobagem isso, entendeu? Eu nunca cobrei continência na minha vida, mas meus policiais, graças a Deus... Bom dia, coronel. Bom dia. Eu sempre fui um cara justo, né? Agora, eu me orgulho de dizer que quando eu comandei a Ceilândia, quando eu deixei o batalhão por briga com o PT, a minha tropa ficou chorando em forma. Chorando! Isso foi matéria no Jornal Nacional por 5 minutos. Se eu não tivesse sido um bom comandante, ele não teria tido esse resultado, né? E eu me orgulho demais. Ganhei a fama de ser chefe de Esquadrão da Morte, né? Que eu chefiava os bandidos, que a Ceilândia era barra pesada. Quando eu cheguei na Ceilândia, o trem lá era feio. E eu resolvi o problema da cidade. Em conjunto com o delegado Crisanto e com o Zé Luiz, que era a 19ª e 15ª DP. Eu tinha problemas diretos do policial civil com o policial militar. Chamei o Crisanto e falei, Crisanto, nós temos que resolver esse problema. Não dá mais para a gente ficar resolvendo essas questões, né? Nós dois nos damos bem e lá a base... Vamos fazer o seguinte, veja quais são os problemas que o meu policial causa para vocês. O cara chegava com o policial, com um preso todo quebrado, não sei o quê. Me trouxeram todas aquelas reclamações que dava atrito na delegacia. Eu chamei minha tropa e corrigi o assunto. Passou uma semana, eu falei, agora eu vou te dar os meus problemas que eu tenho na delegacia. Qual é? Para acabar com essa história, tinha um fato, tinha uma agente que a bicha não podia ver um PM que ela mais esculhambava, né? Fomos apurar. Sabe por que era? Ela era noiva de um PM e o PM deu um pé na bunda dela. E ela pegou ódio do policial, de todo policial. Via a farda. Falei, gente, pelo amor de Deus. Resultado, consegui promover a integração e nós trouxemos resultados que a Ceilândia saiu da primeira cidade mais violenta, passou a ser a penúltima mais violenta. Menos violenta. Graças a um trabalho... Muito bom. Né? Integrado. Integrado entre PM e Polícia Civil. Eu sempre defendi isso.
Perfeito. Maravilha. Vamos lá, vamos para as duas últimas, então. Produção, a gente estamos já encerrando, tá bom? Dá tempo de mais duas aí? Já passou? Maravilha. Então vamos lá. A penúltima pergunta aqui sobre o que o senhor acha sobre legislação penal estadual. A gente descentralizar mais aí a federação e leis... Em alguns assuntos eu até concordo, mas você tem que ter um código penal a nível nacional, um código de processo penal a nível nacional, mas algumas coisas, o governador de Goiás, ele pediu que pudesse ter autonomia para legislar sobre o sistema prisional. Eu tenho medo de uma coisa, se transformar tipo Estados Unidos. Em São Paulo é pena de morte para quem matar, lá no Nordeste não é. Então vira uma coisa, sabe, Mata aqui e corre para lá. Exatamente, foge do controle. Eu acho que o país, apesar de ser muito grande, mas eu acho que a legislação penal, processual penal, civil, ela tem que ser única, nacional, se aplicando nos estados. Maravilha. Quer ir para a última aí? Perfeito, vamos lá. Queria saber a opinião do senhor sobre câmeras corporais na farda dos policiais. Eu vou te responder dizendo o seguinte, ninguém pode produzir provas contra si próprio, né? E quando o Estado resolve colocar uma câmera de monitoramento no policial, primeiro ponto, já está desconfiando do policial. O Estado não confia no policial. O comparativo que eu sempre faço com o americano é que quando um policial americano ou europeu fala assim, é isso, o juiz atende. O juiz acredita no juiz. Aqui no Brasil é o contrário. Aqui vale mais a palavra do bandido do que do policial. É por isso que a legislação aqui, a lei não é cumprida. E na Europa e nos Estados Unidos, a palavra do policial vale. E vale, inclusive, na presença do juiz, coisa que aqui no Brasil não acontece. Maravilha, muito bem. Deputado, muito obrigado pela visita, pela entrevista, foi muito bom. É a primeira de muitas, espero que o senhor venha mais vezes, a gente quer agradecer, certeza. Né, Renatão? É isso aí. Muito obrigado. Foi uma baita de uma entrevista, muito aprendizado e muita história política importante para a gente compartilhar com os nossos seguidores que estão aqui aprendendo segurança pública e também política. Exato. É isso? O Instituto Unisp fica à disposição de vocês, tanto para a Comissão de Segurança Pública, quanto para a Frente Parlamentar, o que precisar da gente para produzir conhecimento, a gente está à disposição de vocês. Eu agradeço demais, para mim foi um prazer, gosto de falar desse assunto. A minha vida toda foi dedicada exatamente sobre esse assunto. Você não me vê falando sobre economia, nada. Eu falo sobre segurança pública, porque é o que eu acho que entendo um pouco. Não sou dono da verdade também, não. Mas eu acho que o que falta no país para melhorar a segurança pública é a vontade política. Quem tiver coragem de resolver, resolve. Quem não tiver, não vai resolver. Muito obrigado. Maravilha. Valeu.